Posso ir? Boa noite, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos. Muita paz no nosso Mestre Jesus. Vamos começar mais um trabalho, fazendo as nossas orações iniciais do trabalho. E depois seguimos com as apresentações, ok? Divino Mestre Jesus, rogamos a Ti, Mestre amigo, a Tua presença envolver-nos. Que possamos sentir-te, Mestre amigo, em nossa caminhada, das nossas escolhas, em nossos pensamentos, dando-nos as diretrizes necessárias para nos tornarmos seres humanos melhores, para nos tornarmos seres humanos mais dignos de Ti e das expectativas que em cada existência a nossa historicidade necessita, pede a cada um de nós. Ampara-nos, Divino Amigo, ampara o nosso irmão Sérgio, ampara cada um dos que aqui estão envolvidos a escutar o trabalho da noite. Fica conosco, Divino Amigo, que tua paz e teu amor estejam em nós, entre nós, agora e sempre. Bom, antes de chamar Sérgio, eu gostaria de falar um pouquinho dele, né? Sérgio Thyssen, ele nasceu em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e já vive há muitos anos no Rio de Janeiro, né? É médico, clínico geral e cardiologista. Tem também a formação de física, bacharel em física, né? Esteve em 34 países divulgando o espiritismo. Durante 24 anos, foi membro efetivo do Conselho Superior Fiscal da Federação Espírita Brasileira. E seu pai, Francisco Thyssen, também fora presidente da Federação, da FEB, de 1975 a 1990. Então, nosso irmão, ele tem uma bagagem muito grande, muito qualitativa, né, a nos presentear nessa noite. Conheci o Sérgio pela primeira vez com as nossas irmãs lá em Piauí, mas foi em Salvador, com Florencio Antônio e Tarcísio, que nós estreitamos mais os nossos laços. E foi lá que o Sérgio adquiriu uma obra, uma pintura mediúnica realizada por Florencio, uma das obras mais bonitas que eu vi até hoje, que é um retrato de Francisco de Assis talhado na madeira. Foi uma obra que nos trouxe espanto, e é uma obra que fica no escritório de Sérgio, atrás, né? Não sei se vai dar para vocês verem, né? Mas é uma obra lindíssima, magnífica, e com uma energia espetacular. Bom, o tema da noite é a tragédia humana da depressão. Ok? E com a palavra, o nosso irmão Sérgio Thyssen. Boa noite, meus amigos de Jequié, amigos queridos de Salvador, da Bahia como um todo. Eu queria agradecer a Mônica e a todos os amigos dessa instituição querida, esse convite para estarmos fazendo hoje, um domingo à noite, esse estudo. Nós gostaríamos de dizer a vocês, antes de começarmos a ver os slides de um roteiro interessante, que a depressão é hoje, e já vem sendo há muito tempo,
de uma epidemia mundial. Podemos dizer que de todos os transtornos mentais, a depressão é aquele como que o mais abrangente. Em todos os países que nós possamos pensar ou visitar, a depressão é um problema de saúde pública de todos eles. E uma primeira ideia não é apenas a questão numérica, a questão do número de casos, que é imenso no Brasil como um todo e em qualquer país que nós visitemos. A ideia é de que, além de ser uma doença, ela precisa ser reconhecida, ela precisa ser diagnosticada, né? Para que haja um devido tratamento. E a depressão, como qualquer doença, no caso, um problema mental, ela pode ser leve, pode ser moderada, pode ser grave ou severa, e isso significa que hoje a doença é uma. Se ela não é tratada convenientemente, e mesmo em tratamento médico, ela pode progredir com a passagem do tempo, né? E a depressão traz dois outros grandes aspectos difíceis. Uma pessoa que tem uma depressão importante, de moderada para grave, ela, se tiver uma outra doença qualquer, das muitas doenças que temos nesse mundo, por exemplo, diabetes mellitus, a hipertensão arterial, a doença coronariana, a doença isquêmica do coração, ou o câncer, que é outra questão muito abrangente, e o número de casos aumenta também a cada ano. Essas pessoas que tenham a depressão, elas vão ter uma evolução pior também quanto a essas outras enfermidades que possam como que ter ao mesmo tempo, porque elas também não saberão cuidar-se adequadamente, tomar a medicação para essas outras patologias de modo adequado. Vão precisar de toda uma maior supervisão de familiares, atenções dos profissionais de saúde e assim por diante. Então, a tendência é de que um diabetes, uma hipertensão, um câncer, uma doença coronária, com o doente deprimido, essas doenças e outras tenham uma evolução pior. Entenderam? Então, isso faz com que tenhamos um drama mais importante. A outra questão que é tão grave ou mais é que as pessoas que tenham depressão, se elas chegam a uma depressão mais acentuada, elas tenderão a apresentar ideias suicidas. E o suicídio é como que uma realidade para os doentes com depressão. De tal maneira que nós vamos precisar cuidar muito bem desses pacientes, no sentido de medicação, de orientação, de supervisão por parte de todos os conhecidos e familiares envolvidos, para que não sejamos surpreendidos com uma tentativa de suicídio, muitas delas, e às vezes até a questão que possa se consumar nesse sentido. Só para vocês terem uma ideia, em medicina, se nós queremos, não só no Setembro Amarelo, mas em todos os meses do ano, cuidarmos para diminuirmos o número de pessoas que vivam o drama do suicídio, nós temos que cuidar de reconhecer, ajudar, tratar adequadamente todos os pacientes com depressão.
porque o que há de maior relação entre suicídio, do ponto de vista de causas, é quanto à depressão. Ou seja, por isso que eu dizia, se nós queremos evitar um número maior de casos de suicídio, eu preciso tratar bem de reconhecer e cuidar dos deprimidos, porque uma coisa leva a outra, entende? Então, nós também precisaríamos nos lembrar quanto a que mundo é esse, não é? E nós lembramos de imediato, como espíritas, o que nós aprendemos com Allan Kardec, quanto no Livro dos Espíritos nós trabalhamos a hierarquia dos mundos. Então, se a Terra já foi há muito tempo um mundo primitivo, hoje ela é ainda, e o será por muito tempo, um mundo de provas e de expiações. Portanto, um mundo ainda muito elementar no sentido da evolução espiritual. E expiação e provas, especialmente as expiações, são aspectos de natureza mais assim, de sofrimento. Expiação, a princípio, nós poderíamos usar praticamente como sinonímia, né? Sofrimento e expiação, que podem variar em graus assim infinitos, do ponto de vista tanto pessoal, individual, como do ponto de vista coletivo. Então, nós nos lembramos que depressão é uma doença mental que pode ser grave e que nós precisamos falar sobre isto, porque é preciso ajudar os pacientes, as pessoas. E se isso é uma questão importantíssima em medicina, tanto medicina de consultório, medicina de posto de saúde, de ambulatório, de saúde da família e de hospitais, não é? De graus diferentes de complexidade, também é uma questão deste planeta, deste mundo, desta humanidade. E vale a pena nós também recordarmos nestes comentários iniciais a ideia de que o centro espírita, além da questão na área da saúde, né, envolvendo as mais variadas especialidades médicas, de cuidados de enfermagem e outros, né, o centro espírita, cada vez mais, na questão do que nós chamamos de acolhimento fraterno, atendimento fraterno, nós estamos recebendo há décadas. E cada vez que o tempo passa, um número maior de pessoas ou de familiares de pessoas com sintomas da depressão. Então, além de profissionais de saúde deverem ser bem treinados sobre essa questão, os trabalhadores da seara espírita cristã, no movimento espírita no Brasil e no mundo, têm que ter estudo, capacitação para, sejam dirigentes, trabalhadores, dedicados, mas que se atendem doentes ou pessoas da comunidade, que eles sejam treinados a reconhecer a depressão. Quando no diálogo fraterno durante o atendimento. De tal maneira, meus amigos, que nós temos aí o centro espírita e o movimento espírita também sendo como que convidados a uma preparação para fazermos frente a essa demanda de uma questão muito universal, porque os casos estão em toda parte, e muito delicada pelas implicações médicas, pelas implicações pessoais, pelas implicações espirituais que esses pacientes significam. E vale logo uma ideia, por isso que o Centro Espírita tem um papel
de muito valor, né? Nós poderíamos dizer que a depressão é uma doença do espírito, e no espírito deve ser tratada. Então, eu queria pedir aos amigos que estão nos dando a sustentação que possam passar os slides, se for possível, né? Para que nós possamos seguir adiante, mostrando para vocês algumas coisas bem interessantes. Então, o primeiro slide, eu vou até pedir para voltar, porque é um arquivo. Isso. Vejam como eu coloquei esse mesmo tema numa live recente, para vocês valorizarem mesmo. Essa é uma outra maneira de colocar como título, né? Uma visão médica e espírita da depressão. E essa livezinha, ela durou 2 horas, ela foi feita no dia 7 de junho, com uma instituição espírita, que trabalha a fronteira da psicologia e da doutrina espírita, em Londres, no Reino Unido. E nós vamos ver algo interessante depois, que também denota essa abrangência toda do tema. Mas o nosso tema, ele é o mesmo, apenas foi colocado de uma maneira um pouquinho diferente. Então, muito obrigado, e nós podemos seguir com o próximo slide, por gentileza. Então, eu coloco ali a abordagem espírita das doenças mentais, falando na tal epidemia, não só de depressão, mas de dependência química, de bipolaridade, de síndrome do pânico, de esquizofrenia e assim por diante. Por quê? Porque nós aprendemos sobre mundo de provas e expiações. Mas eu preciso dizer para vocês, com muito carinho, aliás, né? Porque isso diz respeito a nós todos, mas a espiritualidade chama o planeta Terra de hospital, de um grande hospital. É verdade que também é uma escola, né? No livro chamado Roteiro, de Emmanuel, por Francisco Cândido Xavier, é um livro astro, né? Depois eu posso passar para os nossos amigos dirigentes uma lista dos livros astros. Mas no livro Roteiro, há um capítulo chamado O Grande Educandário. Então, é Emmanuel chancelando a ideia de que aqui é uma imensa escola. E no mesmo capítulo, no segundo parágrafo, nós vamos vendo Emmanuel dizendo, olha, nós temos 20 bilhões de humanos na Terra. Isso há mais ou menos 60, 70 anos atrás, quando este livro foi escrito. Pode ter mudado um pouquinho, mas, a grosso modo, o nosso contingente humano é mais ou menos o mesmo. E a ideia dele é que, portanto, se hoje, né, décadas depois, nós temos, deixa eu me ver, 7,7 bilhões de encarnados, fazendo uma subtração, nós vamos ver que temos 12,3 bilhões de desencarnados. E o problema médico da depressão, ele acontece nos 2 grandes grupos. Ah, mas então tem gente deprimida ou depressiva do outro lado? Tem, e num número muito maior. Porque, no fundo, sendo uma questão espiritual, os desencarnados também estão adoecidos, também estão enfermos, na sua grande maioria. Por quê? Porque aqui é escola, mas é o hospital. De tal maneira que a depressão é uma questão espiritual. O que mais se tem do outro lado da vida são hospitais. Ah, então é mais ou menos que nem aqui? É. Só que o número lá ainda é maior. Porque a gente não vai pensar que quando alguém desencarna doente de um câncer, de uma doença cardíaca, de uma doença degenerativa, de um vírus como este, né,
Covid-19 ou o novo coronavírus e chega no mundo espiritual que simplesmente se acorda muito bem quando se desvencilhou do corpo físico. A doença passa para o corpo. O problema da depressão também está na neuroquímica cerebral. Os psiquiatras hoje acham, creem que o problema é a falta dos neurotransmissores, como dopamina, serotonina, ocitocina e outros, que são moléculas químicas que entrelaçam a rede de neurônios entre si. Então, é por isso os antidepressivos, que aumentam de novo essas substâncias no cérebro. Só que essa é uma visão estreita da psiquiatria, porque acredita que tudo é físico, tudo é biológico, tudo é material, porque para os médicos, na maioria, né, as coisas estão mudando, mas para a maioria, nós somos o corpo, e tão somente o corpo físico. Mas nós, como espíritas, aprendemos o quê? Que nós temos, vamos dizer, a essência da vida, que é o espírito ou a alma imortal, e nós temos o perispírito. E se alguma coisa acontece com o corpo, nas mais variadas doenças clínicas e psiquiátricas, tudo vem da alma. Passa pelo perispírito, modifica o perispírito e depois deságua, transborda para o mundo das células. Temos trilhões de células no corpo. E o que acontece na célula, nos órgãos, nos sistemas orgânicos, vem do perispírito, que, por sua vez, ele é modificado toda vez que nós contrariamos as leis divinas. Então, esse raciocínio simples, ele serve para a depressão, mas ele serve para tudo. Então, vamos voltando. E ali eu escrevi que a incidência e a prevalência das doenças mentais está aumentando no mundo todo e suas causas ainda não estão claramente estabelecidas. Essa é uma afirmativa de um profissional que não fosse espírita, apesar dos recentes avanços da moderna psiquiatria. A psiquiatria avançou muito, mas ela ainda é limitada porque a ideia é de algo tão somente cerebral. E nós sabemos que tudo no mundo orgânico é consequência do mundo espiritual. Seguinte, por favor. Nesse gráfico, olha que bonito, isso é de uma revista médica, uma das melhores do mundo, uma inglesa, né? Vocês estão vendo várias barrinhas. Essa imagem é para mostrar para nós, para ilustrar que todas as regiões da Terra têm doenças mentais em grande número. Se vocês olharem no gráfico à direita, embaixo, vocês têm as cores seguidas dos nomes das mais variadas doenças ou transtornos mentais. Se vocês olham a parte central da figura, vocês vão ver que tem uma coisa em azul. Vocês estão vendo? Ou verde, né? E o maior contingente de doença mental está com essa cor. Aí depois vem vermelho. E aí, mais para a direita, vão vindo outras doenças, outros diagnósticos. Só para ressaltarmos que o que está em azul ou verde, como queiram, é justo a depressão. Ou seja, é a mais importante, porque é a mais prevalente, a doença mental do mundo contemporâneo. Então, o tema foi muito bem escolhido, porque, meus amigos, tudo que nós estudarmos e falarmos sobre isto é um aprendizado que pode ser útil. Por exemplo, quando mais adiante nós pudermos lembrar
que é importante nós nos colocarmos à disposição dos amigos, dos colegas, dos vizinhos, de pessoas que sentam ao nosso lado, por exemplo, num ônibus ou num metrô numa cidade maior e começam a falar de si, como no âmbito da casa espírita, no atendimento fraterno, o acolhimento fraterno, nós precisamos ouvir as pessoas. Porque quando você ouve alguém, dependendo do que a pessoa conta ou se refere, você pode ajudá-la, no sentido de um diagnóstico precoce, ou a tempo, eu diria, de depressão. Porque um diagnóstico correto, ou pelo menos uma sugestão, olha, eu acho que você não está bem. Quem sabe você vai procurar um médico de saúde da família ou da comunidade, vai procurar um clínico geral, eventualmente até um psicólogo, um psiquiatra, para uma avaliação. Isso pode ser, em inglês a gente usa a expressão life saving, ou seja, você pode salvar aquela vida, porque daquele encontro com um profissional de saúde vai acarretar, vai surgir uma medicação, um tratamento, isso pode evitar até um prejuízo ainda maior de futuro. Mostra o próximo, por gentileza. Neste slide, é só para vocês terem uma ideia de uma outra doença mental, que é tão importante quanto, que é um novo e grande desafio, que pode até ser um tema para nós contemplarmos daqui a um mês ou dois, numa outra live ou num outro estudo como este, que é o autismo, o transtorno do espectro do autismo. Quando você olha aquela figura, vocês estão vendo um gráfico ali que tem um crescimento vertiginoso, nós chamamos de crescimento exponencial. E isso está acontecendo justo agora, nesta etapa da vida da humanidade. Quando eu, por exemplo, estudei medicina, já tem um bom tempinho, né? Não precisamos fazer nenhuma conta agora. Mas, por exemplo, durante o curso de graduação, durante a residência, durante mestrado, eu nunca ouvi falar de autismo. Mas nos últimos 10 anos, seja na casa espírita, seja no dia a dia, seja no consultório, é o que eu mais vejo, afora a depressão. E é um grande desafio, nós temos que estudar esse tema, porque envolve uma infinidade de espíritos que estão chegando agora, que estão na condição física de crianças ou jovens, e nós temos aí uma imensa comunidade com este transtorno mental, para nós aprendermos melhor, para cuidarmos melhor das nossas crianças, dos nossos jovens, com os mais variados tipos ou apresentações do autismo de um modo geral. De tal maneira que estudar o autismo hoje também nós nos prepararmos para vidas futuras, porque isso não tem uma solução a curto prazo, e nós vamos retornar ao mundo e vamos encontrar todos estes ainda grandes desafios, né? Então, é só para que a gente lembre que doença mental é algo muito prevalente numa humanidade. Eu queria fazer um comentário, né? Vamos dizer, quando eu comentei antes também que os espíritos chamam isso aqui de um grande hospital, apesar de, claro, ser também uma grande escola, não é? Alguns outros espíritos dizem assim, olha, isso aqui é um manicômio. E o que eles querem dizer com isso? Que nós temos um grande contingente de humanos dos dois lados da vida, sempre pensemos assim, dos dois lados, que têm transtornos mentais.
mais leves, moderados, graves. E o que é curioso, muitos têm transtornos mentais e não têm diagnóstico, não têm um rótulo que ajude na terapêutica. E estão vivendo por aí, nos lares, na sociedade, trabalhando ou não, às vezes até como profissionais em certas áreas, mas têm transtornos mentais. E às vezes, de repente, acontece uma fatalidade, um drama, uma violência, né? E até o suicídio, que é aquele drama maior que se associa com o problema da depressão. Então, meus amigos, o desafio é muito grande. Preparemos-nos, né? E com muita boa vontade, o próximo, por gentileza, muito boa vontade, possamos cooperar uns com os outros. Este outro gráfico, ele fala, vocês estão vendo montanhas? Vocês estão vendo um gráfico que no eixo horizontal fala das idades, das faixas etárias. E no eixo vertical, o número de casos. Ou seja, ele é de uma revista médica, aquela inglesa. Vocês estão vendo qual é a maior montanha? Não é aquela mais alta? Qual é a cor? É aquela mesma cor azul esverdeado, ou verde azulado. O que é essa montanha? É a depressão. O número de casos de depressão na humanidade ou num respectivo país. Reparem que aí vem depois em vermelho e outras cores, porque são outras doenças. Elas também têm uma expressão assim muito grande na comunidade, na sociedade em geral, mas nada se compara ao número de casos de deprimidos no planeta Terra. Ali nós temos anorexia nervosa e bulimia. Ali nós temos transtornos psiquiátricos na infância. Ali nós temos bipolaridade. Querem ver um outro comentário que é uma curiosidade, eu vou dizer, se vocês me permitem. Vocês sabem qual é o país do mundo onde o número de casos de distúrbios de ansiedade é o que o que é mais expressivo no planeta? Distúrbios de ansiedade são aqueles ali numa montanha de cor avermelhada, vermelha mesmo, né? Então, de todo o mundo tem aproximadamente 200 países. De 193 a 206, dependendo de como que se define país, região, conflito atual ou não, a ideia de Organização das Nações Unidas, aqueles que são reconhecidos e não são. Aproximadamente 200 de países. De todos esses países, do grande cenário da geopolítica da Terra, né, o Brasil é o campeão. Então, hoje nós não vamos falar disso, mas é só para que a gente tenha uma ideia do impacto, né, da doença ou do transtorno mental na humanidade, na sociedade em geral. E talvez pudéssemos dizer na civilização. E isso nos dá também uma confirmação da noção de que isso aqui é um grande hospital. Seguindo adiante, por favor. Aqui é só para termos uma ideia da distribuição entre pacientes, vamos dizer, de transtornos mentais, divididos por gênero. Reparem que há um equilíbrio entre o azul claro à direita e o azul escuro à esquerda. À direita são o gênero feminino, as mulheres. Do lado do azul mais escuro, os homens ou gênero masculino. Reparem que, desde lá de baixo, nas crianças, chegando à meia-idade, chegando ainda à terceira idade, lá em cima,
80, 90 anos de idade, nós temos depressão e doença mental para todo mundo, né? Aqui não é depressão, aqui é geral, né? E aí o que acontece? Nós vemos um equilíbrio, uma tendência um pouco maior para as mulheres. Pequena diferença. De tal maneira que também é uma visão panorâmica. Veja se vocês me acompanham. Vocês estão vendo lá embaixo, na figura, algo pequenininho em relação ao número de casos, mas praticamente só tendo meninos, porque aquela é faixa etária de criança, só tem azul escuro? Pois bem, isso tem a ver com o autismo. O autismo, se sabe, nós temos 5 casos de meninos para cada 1 caso de menina. Por que acontece isso? Pela psiquiatria infantil, pela neuropsiquiatria infantil, ninguém sabe o motivo, mas pela doutrina espírita, no sentido da prática da mediunidade com Jesus, da mediunidade nas reuniões mediúnicas sérias, como dizia Kardec, para ajudar na medicina, nós temos a razão de ser desta diferença que a estatística mostra. Quem sabe um dia nós examinemos esse tema e aí entremos nesse tipo de pormenor. Seguinte, meus amigos. Aqui é uma mesma revista aquela, num outro momento. O título deste estudo lindo de revisão, ele diz ali, não há saúde sem saúde mental. Está escritinho ali em inglês. E aí, o que esse artigo de revisão trouxe para nós na altura? Tem 10 anos que esse artigo foi publicado. Se não me falha a memória, 2010. E aí, a ideia qual é? Eu dizia um pouco disso antes, no início. Se uma pessoa tem doença mental, ou seja, não é só depressão, é de um modo geral, por questões relacionadas à doença mental diretamente, ou independentes da doença mental, mas que ficam mais difíceis de serem diagnosticadas, tratadas, vamos dizer, acompanhadas, se um paciente tem doença mental. De tal maneira que a saúde, em geral, fica comprometida se um paciente tem uma doença mental qualquer. Não que isso seja para todos, mas é muito frequente. Passa o próximo, por gentileza. Quando vocês olham aqui, esta imagem que a gente chama em estatística como uma pizza, né? Ali nós temos doenças de todo tipo. Doenças pulmonares, respiratórias, cardiovasculares, digestivas, só não temos doenças infecciosas. Quando nós olhamos em cinza, nós vemos que é a parte mais numerosa, que é aquela que envolve doença neurológica e doença psiquiátrica ou mental. E quando nós pegamos aquela faixa, vocês estão vendo o lilás? Aquele lilás é a depressão. Ou seja, no campo das doenças mentais, a depressão é o que temos de maior número. E daí a sua grande importância, que não é apenas numérica. Tem aqueles 2 grandes aspectos: a ligação da depressão com o suicídio e a ideia de que o doente deprimido ele não sabe como que cuidar das suas questões. De regra, não é uma questão absoluta, mas de regra. Seguinte, por favor. Então, reparem, em termos das doenças mentais, abordagem farmacológica, ou seja, remédios, visando a neuroquímica cerebral, agora é bem da depressão, os neurotransmissores, significa você pensar no deprimido segundo um paradigma, um modelo antigo, que é o materialista, mecanicista, cartesiano, ou seja, só existe o corpo, só existe a matéria. Então, é útil usar os antidepressivos para melhorar a neuroquímica? Claro que é.
E é de se recomendar para todos, pelo menos a começar por uma avaliação médica adequada. Se possível, médica mesmo, para uma ideia até de se sendo necessário medicar, que o próprio colega de medicina de família, o clínico geral ou até o especialista já medique o paciente. Muito bem, seguinte, o próximo. Então, no mesmo slide, os resultados são insatisfatórios. O doente melhora? Melhora. Mas vocês imaginem que ele tem uma melhora e o colega receitou, ou eu próprio, né? Receitamos 2 tipos de antidepressivos. Vai que depois de uma razoável melhora, daqui a 2, 3 anos, o paciente, um familiar, o cônjuge, pense, peça, solicite que o médico retire a medicação, suspenda. E aí o médico pode, olha, vamos ver como é que as coisas estão. E aí o que acontece praticamente em todos os casos? Depois que o medicamento é eliminado, algumas semanas depois, totalmente, todo o quadro clínico volta. Por quê? Porque o remédio melhorou a neuroquímica, mas o remédio não trouxe mudanças profundas nas raízes, claro, espirituais da depressão. É claro, eu não posso generalizar. Como médico, nós trabalhamos assim, cada caso é um caso. Por isso é fundamental a avaliação, a consulta, a abordagem personalizada. Eu não posso generalizar. A medicina é para ser feita de maneira individualizada, para que ela tenha a devida qualidade. Mas o que acontece? Se nós estamos tratando os efeitos, nós estamos fazendo uma medicina de periferia. E aí é a mesma coisa que se eu tenho uma dor numa articulação, numa junta, eu tomo o analgésico, eventualmente o anti-inflamatório, se o médico indicou, né? E aí, quando eu retiro a medicação, né, o problema está ali ainda. E aí o paciente volta a ter sintomas. Ou seja, não vou dizer que chega a ser enxugar gelo, não é isso. Mas eu não posso achar que a psiquiatria que chegamos até hoje, né, que tem excelentes medicamentos para depressão, seja tudo. Não é, porque as raízes dos problemas médicos mais importantes são raízes espirituais. Por isso que o paradigma, o próximo, por favor, o modelo, ele está mudando, né? Então, eu coloquei ali mudança de paradigma, o paradigma espiritualista e espírita, porque espiritualista é uma coisa, já é um grande avanço, mas espírita, o avanço é muito maior, porque nós temos subsídios que outras filosofias ou crenças espiritualistas ainda não estudam devidamente. E quando eu digo isto, eu estou dizendo dos postulados espíritas: lei de ação e reação, reencarnação, lei de responsabilidade pessoal, ação do mundo espiritual e dos desencarnados no mundo que nós poderíamos dizer de mundo real, mas nós sabemos que do outro lado o mundo é tão real quanto. Mas a ideia de que o mundo invisível interage conosco sem que saibamos o tempo todo, na saúde e na doença. Então, eu preciso trabalhar isso. E eu vou comentar com vocês. Hoje, nós estamos visitando congressos lindos internacionais de psiquiatria, levando a experiência do Centro Espírita, tentando auxiliar, né, na implantação, no desenvolvimento, no estudo de um paradigma novo. Do tipo, colegas, vamos ver isso de novo.
Será que é só isso que nós estamos analisando como a realidade por agora? Ou será que há um outro mundo, né, participando de maneira discreta ou oculta da nossa vida, da nossa realidade? E se isso é válido para a doença mental, importantemente, isso também é muito importante e válido para as doenças físicas, como doenças neurológicas, doenças degenerativas neurológicas ou não, doenças do tipo câncer, neoplasia, mas isso também pode ser tema para o futuro. Seguinte, por gentileza. Aqui uma figura para nós nos lembrarmos, né? Que essa medicina do modelo milenar, lembrando que a história registrada da humanidade, ela tem milhares de anos. A história é muito mais longa do que isso. Mas de 7, 6, 5 mil anos para cá, está tudo como que anotado pela escrita, não é? E a ideia é de que em todas as épocas da história conhecida, né, nós temos doentes, nós temos médicos, nós temos terapeutas. Desde o Egito Antigo, em dinastias, muitos séculos antes da chegada do Divino Mestre Jesus, há mais ou menos 2000 anos atrás. E nesse paradigma antigo, a medicina sempre até aqui trabalhou somente com a ideia de corpo. E quando se falava em alma, era uma secreção do cérebro. Aí não vale, porque aí essa é uma ideia reducionista da alma imortal. E nós sabemos que, pelo contrário, quem é redutível é o corpo. A alma é que é a essência natural da existência, da vida, em qualquer parte do universo como filhos de Deus. Então, a doença começa ali à esquerda, não é? Na centelha divina, que é o espírito imortal. O perispírito é o elemento intermediário e recebe todos os impactos, todas as consequências positivas, evolucionárias, mas muito claro que também as negativas, que vão se acumulando, vão gerando pendências kármicas e, de repente, vêm as doenças na encarnação, seja ela qual for. A de hoje, a do pretérito e a do futuro, que nós ainda vamos encontrar inúmeras vezes. Seguinte, por favor. Portanto, vejam ali, toda doença mental é doença do espírito e no espírito deve ser tratada. Então, essa é uma regra, né? A psiquiatria, para ela ganhar um salto qualitativo, né? Portanto, de qualidade maior, de profundidade, extensão, a psiquiatria, como a medicina de um modo geral, ela precisa se espiritualizar. Por isto, também, nós temos, já há 163 anos, o Livro dos Espíritos, abrindo uma perspectiva luminosa de compreensão e de entendimento sobre tudo o que é mais importante na vida humana. Seguinte, por favor. Então, ali, somos almas ou espíritos, somos seres espirituais vivendo uma experiência humana que é a reencarnação atual. Seguinte, por favor. Aqui uma figurinha para mostrar os neurotransmissores. E essa questão foi um grande avanço. Mas ela ainda é no campo da biologia, da neuroquímica, dos neurotransmissores. É uma parte importante, é um avanço? É, mas está longe de ser a raiz. Na verdade, é causa, é consequência também. Seguinte. Aqui uma ideia que eu não vou me deter agora, só para vocês terem a mesma noção,
analogamente ao transtorno do espectro do autismo, quando há tempos atrás, 20 anos, nós olhávamos o cérebro por ressonância ou por tomografia computadorizada, ou até por ultrassom ou por PET scan, ou seja, os melhores métodos de imagem para nós perscrutarmos o cérebro humano das crianças e dos jovens, nós praticamente não encontrávamos nada errado. Mas estes métodos avançaram, estão mais refinados hoje, e aquelas crianças que morreram, aqueles jovens, eles foram autopsiados. E aí vieram uma série de alterações nos tecidos cerebrais. Também não vamos conversar hoje sobre isso, mas é só para nós nos lembrarmos que autismo também é toda uma questão espiritual bem séria, bem delicada. E os problemas no cérebro humano, biológico, no tecido cerebral, também, analogamente com a neuroquímica na depressão, são consequência das questões espirituais. Examinaremos isso um dia, quem sabe. Seguinte. Então, numa medicina modificada pelo espiritismo, né, a desobsessão, pode passar o próximo, a ideia da fluidoterapia espírita são os dois grandes pilares do que eu tenho chamado medicina da alma. A medicina da alma não é porque temos um entusiasmo por ela, né? Mas a medicina da alma é, vamos dizer, a medicina do futuro. E a medicina do futuro, ela é mediúnica também, porque desobsessão nós só a realizamos com equipes capacitadas, porque nós temos que entrar em contextos que não são para qualquer equipe mediúnica em qualquer lugar do mundo. Isso é tema para um novo estudo, né? Mediunidade, magnetismo e medicina. Mediunidade em tempos de transição. Esses são temas muito proveitosos para todos nós. Mas ali eu coloco uma semente para vocês estudarem, para vocês refletirem e para nós um dia desenvolvermos juntos, talvez. Então, mediunidade é o tesouro instrumental da medicina da alma. Guardem essa expressão, reflitam sobre ela e vamos juntos. Seguinte. Pode passar. Então, vejam lá, uma figura um pouco assustadora, de fundo, doenças mentais mais comuns: depressão, ansiedade, esquizofrenia, bipolaridade, transtornos alimentares, distúrbios comportamentais da infância, entra o autismo, e ali ele lembrado mais uma vez, o próximo. Olha ali, ó, o Setembro Amarelo. Por quê? E, é claro, né, como existe o Outubro Rosa, existem várias cores, porque nós temos grandes e inúmeros desafios. Mas o amarelo do suicídio ficou para setembro, e o mês de agosto começou, e tudo isso precisa ser como que conversado para que se fale a respeito do problema tanto da depressão como do suicídio, como nós tínhamos visto no início. Se eu quero evitar, né, a ferramenta mais importante é o melhor diagnóstico e o melhor tratamento da depressão, e estaremos ajudando a diminuir os casos de suicídio no mundo. Seguinte. Olha ali, ó, isso é a Organização Mundial de Saúde. O que está escrito ali? Depression, let's talk. O que é isso? Vamos conversar. Vamos bater papo. O que você está sentindo?
Por que hoje você não está bem? Eu te vi chorando no banheiro entre colegas de uma empresa qualquer. O que houve? Não é? Então, na medida que nós, assim, fraternos, gentis, nos importarmos com os outros e percebermos algo no dia a dia, em casa, no comércio, no supermercado, no metrô, no BRT, no ônibus, né? Num passeio, em qualquer situação. E agora entra a ênfase do centro espírita. Não que seja sempre na questão da relação própria de quem recebe aqueles para o acolhimento fraterno, mas entre pessoas do grupo espírita, entre aqueles que vamos para assistir a palestra público-doutrinária, ou entre colegas no campo do serviço na casa espírita. Então, conversar é importante e pode salvar vidas. Seguinte, por favor. Vocês vejam essa figura? Nós temos... Vocês não imaginam o que seja isso. Esse tema, vocês vão ver, nós temos conversado sobre ele em vários lugares, né? Isso aqui é em Washington, capital dos Estados Unidos da América. Washington, D.C., seria o equivalente a Brasília. E aqui nós temos os calçados, botas, sapatos, sandálias de jovens que, num ano, cometeram suicídio e foram embora. E o que é isto? É um grupo que trabalha na prevenção. E para causar mesmo um impacto na sociedade, eles providenciaram, e essa imagem correu o mundo inteiro. Do tipo, olha, esses calçados eram de pessoas, de seres humanos. Nós não podemos nos manter numa espécie de estagnação diante desse grande desafio. Nós também não podemos achar que a pandemia que está aí, que vai como que matando 1.000 e poucos brasileiros por dia, nós devemos achar que é assim mesmo. Não vou nem dizer a palavra que me ocorreu agora, como se fosse uma coisa banal, como se fosse uma coisa, não tem que ser. Deixa morrer, não precisa se mobilizar a outros níveis. Não é assim. Não é isso aqui, é um convite ao bem, à promoção da saúde humana, ao resgate de pessoas com grandes aflições no mundo. O próximo, por favor. Vejam que interessante. Posso contar? É uma coisa um pouco pessoal, mas eu ponho assim para dividir com os amigos. Nós estamos em 2020, né? Em 2009, eu recebi um primeiro telefonema da cidade de Palmas, no Tocantins. Nunca tinha ido lá. E aí eram dirigentes espíritas dizendo de um convite para uma semana espírita em Palmas. Eu achei muito interessante. E aí me pediram para que eu abrisse a semana espírita, fazendo um tema, né? E aí conversamos, eu procurei ver quem eram as pessoas e a data direitinho para irmos, não é? Vendo a agenda e tudo. Quando eu perguntei o tema, elas disseram, olha, nós queremos que você fale sobre depressão. E aí eu conto agora para vocês, foi a primeira vez. E aí eu tive que preparar o PowerPoint, tive que estudar, vamos dizer, uma abordagem espírita, mas ao mesmo tempo médica sobre isso. Então, só para vocês saberem que essa história minha como expositor espírita, com este tema, começou em Palmas em 2009. Mas de lá para cá, são 11 anos.
inúmeros convites. Vou brincar de novo. Jequié é o de hoje, mas não será o último. Por quê? Porque nós temos uma pandemia mundial de depressão. E isso é um tema para trabalharmos em medicina e no âmbito do movimento espírita. Então, tudo que está escrito, vamos dizer, em vermelho, é como que no Brasil. Tudo que são letrinhas azuis foram estudos sobre a depressão em diferentes países. Não precisamos nos deter, mas aí tem o Brasil como um todo e diversos países ou cidades de países diferentes. Então, olhando ali, existe Birigui, que foi a vez anterior a esta. Na verdade, a vez anterior foi com Londres. Eu só preciso atualizar ali. E, por último, agora com Jequié. Reparem, Londres e Jequié, no mesmo patamar de preocupação, de necessidade de se estudar o tema. Mas ali tem Austrália, ali tem Portugal, ali tem Estados Unidos, o próximo. Olha ali, Zurique, na Suíça, Rio de Janeiro, Araruama, Campo Grande, São Carlos, Barra da Tijuca, que é o meu bairro, inclusive. Seguinte. De novo, Baltimore, Bruxelas, Dublin, na Irlanda, Patagônia, Argentina, mas também, claro, São Gonçalo, Volta Redonda. O próximo, por gentileza, deve ser o último. Reparem, o último item lá embaixo, em vermelho, foi no 19 de outubro de 2009, a chamada Semana Espírita de Palmas. Vamos adiante. Seguinte. Posso contar? Agora são 8h07. Alguém pode me dizer quanto tempo eu tenho para eu organizar o pensamento e a apresentação? Olha que eu vou até meia-noite. Bem, então eu vou seguindo adiante, vou mais ou menos pela minha impressão. Vocês estão vendo esse cartaz? Vocês estão vendo, está escrito em inglês, Depression and Suicide. Depressão e suicídio. Vocês estão vendo ali que tem um moço simpático, até numa expressão até de certa elegância, sou eu. E vocês estão vendo ali 12 de dezembro de 2019? Pois bem, este é um folder, foi numa quinta-feira, né, no final do ano passado, antes da pandemia chegar, né, a do novo coronavírus, e eu fui como que convidado para falar sobre o tema que vocês escolheram aqui em Jequié, na ONU, na Organização das Nações Unidas. Para falarmos, como está ali em letrinhas menores, né, uma perspectiva médica e espírita. Aí eu preparei, claro que um outro PowerPoint, porque o tempo que eu dispunha era menor, né, para ser mais objetivo, para dividir esse tema com todo o corpo clínico da ONU. Por quê? Porque é um problema mundial. E a ONU promove encontros na área da saúde. Por exemplo, todo 2 de abril na ONU, e nós só não fomos desta vez por causa da pandemia, porque a pandemia chegou antes, lá para março, 2 de abril é uma data importante para a discussão, o estudo sobre o autismo no mundo. E eu ia falar no mesmo ambiente sobre o autismo, para que a gente tenha uma ideia do quanto é importante a gente estudar a doutrina espírita, para que a gente se familiarize com estas questões e nós possamos levar, não é, as sementinhas aonde elas possam como que germinar
florescer e frutificar a bem da sociedade. Seguinte, por favor. Então, pensando bem, olha ali a lembrança, nunca tivemos uma geração tão triste, tão depressiva como a atual. É claro que o número de diagnósticos é imenso, né? Mas que traduz o quê? A ideia de uma época em que é preciso renascer, trazendo para a vida, na reencarnação, as dificuldades que não sanamos antes, as nossas pendências morais. E tudo que é sofrimento, expiação, doença, tudo isso tem a ver com uma bagagem triste que nós trazemos de vidas passadas. Seguinte. Por quê? Já comentei. A questão é mais ampla e mais profunda. De onde vem isso? Da condição espiritual da humanidade. Eu diria, mundo atrasado. Seguinte. Depressão, doença do corpo ou da alma? Já vimos. Ela se manifesta na neuroquímica, mas é doença da alma. Seguinte. A contribuição do espiritismo e dos espíritas, falando, estudando, e o passe, a fluidoterapia, o culto do evangelho no lar, a evangelização das crianças, dos adultos, dos jovens, dos idosos, a ideia da reunião mediúnica para ajudar a encontrar as causas antigas para cada paciente com o seu drama da depressão é algo que só o Espiritismo pode e pôde trazer para nós. Seguinte. Depressão e suicídio, já comentamos um pouquinho. Seguinte. Os recursos espíritas na terapêutica da depressão. Seguinte. E a prevenção. E se existe algo, é o conhecimento doutrinário, é assistências, palestras, estudos, é a evangelização, é o estudo doutrinário. Seguinte. Muito bem, seguinte. Ali nós distribuímos, existe a depressão unipolar e a depressão bipolar. Essa é mais difícil, é menos frequente, mas ela é mais difícil de tratar, porque a pessoa tem períodos de euforia e períodos de depressão. Então, quando você usa o remédio para uma coisa, piora a outra, e vice-versa. Então, o dilema terapêutico é mais frequente, né? Mas quando a gente fala de depressão, de um modo geral, olha, a fulana, o fulano está muito deprimido, o médico, inclusive, já deixou 2, 3 remédios. Em geral, é a depressão unipolar, é a depressão, vamos chamar, pura, mais ou menos grave. Seguinte. Muito bem, só para nós pensarmos já de concluir pelo adiantado da hora, não é? Pessoas com depressão, para que a gente tenha uma ideia da abrangência. Lembram do Robin Williams? Se tivéssemos tempo, eu ia contar uma história interessante sobre ele, mas ele viveu o drama da depressão por muitos anos. Uma figura extraordinária, né, no cinema, no teatro, na arte. Ele adoeceu de depressão com gravidade. Ele tinha uma esposa que o cuidava com uma dedicação extraordinária, mas acabou cometendo suicídio por enforcamento, numa altura, né? Santos Dumont é uma história também muito impactante, né? Um espírito notável, mas quando viu o avião sendo utilizado na Primeira Guerra Mundial, não é? Bombardeando países inimigos, gerando a morte, quando na Revolução Constitucionalista de 1932, eu estava na encarnação anterior,
ou 2 atrás, né? Ele não suportou. E acaba também cometendo suicídio. Abraham Lincoln era presidente americano, viveu a depressão, presidente extraordinário, mas ele acabou morrendo por assassinato, né? Como vocês sabem. Winston Churchill, o psicólogo americano lindo, William James, quando Chico Xavier foi aos Estados Unidos com Valdo Vieira, há um livro chamado Entre Irmãos de Outras Terras. É um livro áspero também. Vários autores. Um deles é William James, dando boas-vindas a Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, visitando a América. Mas ele tem a vida como que difícil pela depressão, mas vai até o final normalmente. O escritor Tennessee Williams e Vincent van Gogh, né? Que ninguém sabe bem, mas talvez tenha não só vivido a depressão, mas desencarnado por suicídio. Mas isso não está devidamente confirmado. Seguinte, para nós vermos, né, a lembrança, para quem pudesse tê-lo esquecido, seguinte, se você lembra, esse foi um episódio para que a gente veja as repercussões de um caso de depressão. Todos os familiares dos deprimidos graves sofrem junto, como todos os familiares de um paciente com outras doenças mais sérias, né? E aqui um caso muito triste, quando um copiloto de um avião alemão, germânico, o piloto sai da cabine para ir ao toalete e deixa o comando do avião nas mãos do copiloto. O copiloto se levanta, fecha por dentro a cabine de comando e desce com o avião. E o avião, depois de alguns minutos, o piloto percebeu e tentou voltar, mas a porta estava trancada e todos morreram. E mais adiante, sem que ninguém soubesse por que aquilo tudo, esta é a imagem do copiloto, e encontraram na casa dele diversas caixas de remédios antidepressivos, sugerindo que ele era um deprimido. E não só agiu contra a sua vida, mas agiu criminosamente contra a vida de todos, e morreram mais de 100 pessoas, e o avião se espatifou nos Alpes suíços, há alguns anos atrás. Seguinte, por favor. E aqui uma ideia, se você vai no Wikipedia, você tem nomes de pessoas conhecidas, algumas até notáveis, famosas, com todas as letras do alfabeto, dando para nós uma ideia da abrangência dessa questão. Então, meus amigos, nós teríamos mais ou menos dezenas de outros comentários e slides para nós utilizarmos neste roteiro, mas como são agora 8h20 e nós já estamos reunidos há um pouco mais de 1 hora, eu creio, se os nossos irmãos retornam para confirmar, que nós já estaríamos em condições de concluirmos por hoje esse nosso estudo, né? É claro que eu estarei à disposição de todos vocês, com muito carinho, muito gosto, e muito feliz de que essas oportunidades se renovem daqui para frente. Viva Jequié, viva a Bahia. Vou dizer para vocês, eu nasci em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, eu sou gaúcho, vivo no Rio de Janeiro há muitos anos, mas eu já vou ficando um tanto que baiano, porque eu já conheço um certo contexto da Bahia, como até muitos baianos não conhecem, né? De tal maneira que eu já estou um tanto baiano. Então, eu sou cariúcho, mistura de carioca com gaúcho, e baiano.
já adquirindo alguns hábitos de vocês. Muito bem, meus amigos. Quem é que vai assumir o comando agora? Ney? Olá! Que trabalho magnífico! Sérgio, muito obrigado pelo trabalho dessa noite. Deixa eu entrar aqui. Pronto. Porque eu fica... Tá me ouvindo, não? Não? Aumentar o volume? E agora? Tá me ouvindo? Aí é com o Ney. Tá me ouvindo? Mônica, eu te ouvia muito bem antes, mas agora eu, pelo menos, já não te ouço bem. Ney? Bom, eu queria fazer algumas perguntas, mas Sérgio precisa me escutar, Ney. Tá ouvindo agora? Pronto. Adriana Ramos, ela pergunta por que mesmo em tratamento o desejo do suicídio permanece, mesmo com os remédios? Muito bem, Adriana. Veja só. As causas são pessoais, não é? Mas existe um fator que é muito importante, que é a obsessão, a influência dos desencarnados relacionados aos pacientes com depressão e muitos deles desejando uma espécie de que o paciente sofra por algo muito delicado de vidas anteriores. Por isso que nós comentávamos antes que medicamento é muito bom, mas não é tudo. Então, a ideia qual é? Tratamento pela desobsessão. Se nós não vamos auxiliar os espíritos necessitados, que muitas vezes foram vítimas por questões muito antigas e ainda não progrediram e ainda não desfizeram estes liames que os ligam aos pacientes. Não é? O que acontece? A questão continua. Então, é preciso, ao menos, se verificar com equipes bem preparadas se há um ou mais, muitas vezes há uma falange, porque nós já tivemos muitas vidas e já nos envolvemos com muitas questões muito delicadas. Então, esse é um aspecto bem importante. Mas, muitas vezes, a pessoa também traz dentro de si toda uma insatisfação que o remédio pode não modificar. Então, aquele desejo, aquela ideação pode continuar. Mas quem tem que trabalhar isto com o paciente é o seu médico e, ao mesmo tempo, o centro espírita. Mas não é qualquer grupo mediúnico que pode entrar com facilidade nestes aspectos, porque também não adianta entrar e não ter capacitação de equipe para fazer frente a essa demanda, a demanda dessa natureza. Entende? Porque há níveis diferentes de reuniões mediúnicas, de equipes de boa vontade trabalhando. E no âmbito dos problemas da psiquiatria, as questões espirituais são bem delicadas. Tanto é que estamos falando de suicídio, estamos falando de vida e morte, estamos falando de
reencarnações que podem se perder se a abordagem não for correta, apropriada, eu diria. Não é? Então, minha irmã, Adriana Ramos, essa questão é preciso ser vista pelo médico que cuida desse caso. Vicky Pimentel, ela pergunta, a pessoa pode se curar de depressão sem medicamento? Pode, mas ela precisa que brote dentro dela uma série de coisas boas. Né? Vamos dizer que ela seja espírita e comece a estudar melhor os livros da codificação, né? Que possa ir até obras póstumas, que possa ler André Luiz, que possa ter lido, por exemplo, Dona Ivone do Amaral Pereira, Memórias de um Suicida. É um livro fabuloso, eu diria, para estes tempos. E nós vamos ver Camilo Castelo Branco, Camilo Cândido Botelho, falando dele, da experiência dele. E aí ele conta os dramas que ele viveu. Quantas pessoas eu conheci que, quando leram o livro, nunca pensaram mais em suicídio. E esta foi uma das principais razões da obra, com o Dr. Bezerra de Menezes, com a Dona Ivone do Amaral Pereira, com Maria de Nazaré, com as servas de Maria, toda uma equipe no mundo ajudando a nós todos. Então, essa é uma forma. A pessoa que buscou a sua evangelização, buscou a leitura do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Emmanuel, em livros romanceados ou livros de instrução, como o livro Consolador, como o livro Emmanuel, como o livro Pensamento e Vida, são todos eles livros astros. Olha como é importante a tal lista que eu preciso enviar para a nossa irmã dirigente. Né? Então, poder pode. Alguém diz, olha, quem sabe você participa de um grupo de oração? Quem sabe você trabalha e faz uma experiência com meditação? Quem sabe você se encaixa numa proposta de caridade aos idosos num asilo, a um orfanato com crianças esperando adoção? Ou você trabalha porque gosta de animais, vai fazer um curso de veterinária, vai cuidar de animais recolhidos, não é, em péssimas condições, precisando de amor. Então, ou seja, a vida também nos oferece inúmeras possibilidades de um despertar para nós nos afastarmos como que de pensamentos culposos, de sentimentos de culpa, de elementos que nos trouxeram dificuldades. Às vezes é o luto, não é? Veja só, nestes tempos de pandemia, o luto está em toda parte. Quantas depressões se acentuaram na pandemia? Quantos casos novos de depressão estão vindo? Então, nós estamos numa fase ainda mais delicada do que antes. Nós temos feito uma ou outra livezinha sobre como manter o equilíbrio mental em tempos de pandemia. Para que a gente trabalha isso? Prevenção de suicídio, prevenção de sintomas de depressão. E aproveitando nessa altura, só para lembrar, eu não quis falar antes, mas melancolia, tristeza, faz parte do dia a dia. Estarmos para baixo, alternando com outros dias que estamos mais de alto astral, o baixo astral faz parte. Mas quando alguém está experimentando mais de 2 semanas, reiteradamente todos os dias, para baixo,
uma melancolia, uma tristeza, não sabe por quê, ou sabe, mas não controla, né? Nós temos que orientar e indicar alguém na área da saúde para ver essa pessoa. Vai que ela já tem 6 meses de depressão. E a depressão leve de hoje é a grave de amanhã. Verdade. Então, era isso que eu queria comentar sobre esta pergunta. Seguinte. Não temos mais perguntas, mas temos uma série de elogios ao trabalho, né? Ed lá fala da medicina tradicional chinesa, que foca o paciente na doença, né? Do Cinete agradecendo a palestra, né? A própria Ed falando que esse trabalho foi muito elucidativo. Daniele, muito bom, e essa união de ciência e religião está de uma riqueza indizível. Né? Então, nós temos uma série de elogios, né? Gal, gratidão por nos proporcionar uma palestra elucidativa e didática. Bom, temos aqui, né, uma série de elogios. Muito obrigado, muito obrigado. Não precisa comentar, não. Vai que eu fico envaidecido, não pode. Correr, vocês me ajudem, não é? Deixando os comentários assim, claro que eles vão chegar ao coração, já chegaram, né? E eu fico muito contente se essas sementes possam ter como que germinado no coração de vocês também. É verdade. Eu acho que o trabalho de hoje trouxe muitas elucidações, foi um trabalho extremamente didático, nos trouxe bastante informações, né? Coisas, acredito, que nós não sabíamos e que agora estamos cientes. É importante as casas espíritas estarem se qualificando para atender esse grupo de pessoas que estão chegando, né? E elas não são poucas, independe da religião, eles estão nos procurando. É importante essa qualificação. E nós ficamos aguardando as obras, a relação das obras astros, né? Que Sérgio vai passar para mim. Quem tiver interesse, me fala no privado que eu passo depois para cada um, ok? Sérgio, eu gostaria que você fizesse a prece de encerramento e se quisesse falar mais alguma coisa, esteja à vontade. Muito obrigado, Mônica. Olha, eu até lembrei. Posso comentar com vocês? Talvez alguns não saibam, mas quando foi assim, há uns 3 anos atrás, eu achei que era bom criar um grupo de preces. E aí eu combinei com algumas pessoas, umas 6, 7 pessoas, algumas aqui do Rio e outras até de Portugal, porque eu já fui muitas vezes lá pela doutrina espírita para divulgá-la. Então eu tenho muitos amigos. E aí começamos um grupo fechado de Facebook que até hoje se chama Prece pela Humanidade. E aí as preces eu fazia todos os domingos, num determinado horário, era às 6 da tarde. E aí o grupo foi crescendo, e foi crescendo. Quando chegou no início do ano, veio a pandemia, e eu comecei a ver um número tão expressivo de doentes e de mortos, de desencarnações, eu pensei assim, olha, uma vez por semana é pouco. E aí eu passei a fazer as orações às 5 da tarde, todos os dias. Continua a prece pela humanidade. Quando foi no início do ano, nós éramos umas 1.000 pessoas. Hoje, nós estamos chegando a 5.000. E são pessoas de mais de 30 países. Até de idiomas diferentes, que não conhecem bem o português, estão até aprendendo, escutando, né? De tal maneira que eu queria como que lembrar isso para vocês,
eu posso mandar para a Mônica um folder, e aí vocês localizam e entram no Facebook, claro, quem quiser, né? Coloca Prece pela Humanidade, vai ver a figura de um garotinho sorrindo para a câmera em preto e branco. É só pedir para entrar e, como administrador, nós colocamos a pessoa, e quando ela quiser, todas as orações desses 3 anos estão lá. Até perdendo aquele horário, pode rever num dia qualquer uma delas. Quando eu não podia fazer, eu pedia a um amigo de Portugal, a uma amiga, eu pedia a um amigo dos Estados Unidos, e eu estava impossibilitado, às vezes no avião, e a outra pessoa então fazia. Então, quem quiser, qual é a ideia? Não é tanto de ser beneficiado, entrar para ser beneficiado, mas é mais do que isso. Ou melhor, entrar para ajudar um trabalho de equipe, pelos doentes da humanidade, por todos os tipos de contextos de sofrimento. É claro que é inerente, quem ora pelos outros, o primeiro a se beneficiar é ele ou ela própria, não é verdade? Então fica o convite, prece pela humanidade. E eu envio as 2 coisas depois para a Mônica, a lista dos livros astros, todos por Francisco Cândido Xavier, como médium da espiritualidade, na maioria das vezes André Luiz, Emmanuel, Humberto de Campos, os poetas do Parnaso de Além-Túmulo e outros livros, inclusive alguns infantis. Todos da FEB, Federação Espírita Brasileira, inclusive. Então, meus amigos, nós vamos aproveitando do nosso encontro, reunindo forças, nós vamos nos colocando como que muito confortáveis, lembrando da figura sublime de Jesus, o divino amigo de toda a humanidade, guia e modelo, para que tenhamos a nossa oportunidade de agradecermos o encontro da noite, agradecendo também toda a assistência espiritual que possamos ter tido, não apenas para o estudo em si, mas para tudo aquilo que qualquer um de nós possamos estar necessitando por agora, e que os nossos anjos de guarda, os espíritos familiares, os benfeitores todos, possam ter nos acompanhado e nos ajudado nos minutinhos estes em que nós estávamos juntos. A nossa gratidão a Deus e a Jesus, e que possamos nos encontrar em breve através dos temas doutrinários espíritas, ou lá adiante, quando seja possível, em qualquer evento presencial que possamos dele usufruir. Muito obrigado, uma boa noite a todos vocês e até qualquer hora.